Olá pessoal, mais um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Aqui o mestre dos mestres. Pessoal, nesse vídeo vou falar de um assunto também bem legal, bem bacana. Eu vejo muito aí o pessoal fazendo consertos de peças de mão, alguns técnicos, e pega o contra-ângulo e o contra-ângulo da cavo, ele tem essas duas travinhas aqui, ó, na cabeça, muito parecido com o da Dabi, mas essa aqui é menor, os pinos são menores. E como é que funciona aqui? Essas travinhas aqui, o que é que ela faz aqui no contra-ângulo? Ela entra aqui nessa parte aqui e vai travar aqui a cabeça, ó, para que a cabeça não possa girar dessa forma, ó. Dessa forma aqui, ó. Mais uma vez para vocês verificar, ó, a cabeça não pode fazer isso, não pode girar. Então ela fica travada aqui nas travinhas. As duas travinhas pegam aqui, ó, nessa parte aqui. Esse contra-ângulo aqui ele está até um pouco sujo, que tá bem maltratado, viu pessoal? Esse contra-ângulo aqui veio para mim aqui para conserto. E eu desmontei ele, resolvi fazer aqui o vídeo. Então o que é que acontece? Aqui na cabeça tem um parafusozinho que pega aqui, ó. E acontece um defeito aqui nesse contra-ângulo que é bem interessante, que é o seguinte: ele quebra as duas travinhas aqui da cabeça, e aí a cabeça fica como se fosse jogando aqui, ó. Estando ela jogando aqui, o que é que vai acontecer aqui? Primeiro que ela vai afastar daqui, dessa parte aqui, ó. Afastando daqui, ela começa a danificar o eixo principal, como também o eixo dianteiro, as engrenagens. E aí, muitas vezes os técnicos pegam para consertar e faz o que aqui? Está quebrada as duas travas, a cabeça do contra-ângulo ela tem um certo custo, um pouco elevado, e aí faz o seguinte aqui: reaproveita o mesmo parafuso que já estava aqui, conserta aqui a parte da cabeça, se for para trocar alguma peça, troca essas peças, né, estavam com defeito, e remonta a peça e deixa esse mesmo parafuso aqui, parafusinho aqui da tampa da cabeça, do corpo da cabeça aqui, pessoal. Esse contra-ângulo ele tem dois parafusos, tem um aqui e tem um mais aqui, ó. Então ele deixa o mesmo parafuso. Como esse contra-ângulo aqui já quebrou a trava da cabeça e ela está girando aqui, todas as vezes que o micromotor parte, que ele parte de forma instantânea, dá um arranco e é grande, a cabeça tende a querer girar, pois ela está sem as travas. E aí nós temos aqui um problema, que é o seguinte: começa a desgastar a ponta do parafuso, que pega aqui nesse furinho aqui, ó. Tem aqui, tem um furinho, pessoal. O parafuso aqui da tampa da cabeça, ele passa aqui pelo corpo da cabeça e encosta nesse furo, fazendo com que a cabeça não faça o movimento de girar aqui, ó. Mas aí, como esse parafuso já está desgastado, a ponta dele, mesmo que você bote o mesmo parafuso, aparentemente ela vai ficar apertada. Só que depois de alguns dias ela começa a ter um jogo aqui novamente, ó. Qual seria a solução para resolver esse problema? De forma aparente, poderia resolver por algum tempo, não de forma que fique um conserto de forma satisfatória. O que poderia se fazer aqui é trocar o parafuso do corpo da cabeça aqui, ó. Trocar o parafuso do corpo da cabeça por um novo, pois o parafuso novo ele vai estar com a ponta bem mais fina, bem mais afinada. Ela vai pegar aqui no furo de forma mais precisa. A rosca vai pegar, passar pelo corpo aqui da cabeça
e vai pegar aqui nesse furo aqui de uma forma mais precisa. E aí você consegue ter uma fixação melhor aqui. Coloca a trava parafuso no parafuso, para depois que você apertar o parafuso ficar realmente travado aqui. Você pode colocar bastante cola trava parafuso, para que o parafuso fique de forma bem fixa aqui. Vai resolver? De certa forma vai resolver, mas o ideal é que a gente faça a troca da cabeça, pois essa cabeça aqui, a trava dela aqui, elas são bem pequenas, e além disso, o parafuso por si só não é o suficiente para manter essa cabeça presa aqui. Em algum momento, em virtude da tração do movimento do motor, vai começar a causar aqui um certo jogo aqui, ó. Vai ter um balançozinho aqui, ó. E não é legal o contra-ângulo ter esse balanço. Pode ficar atrelando a engrenagem, pode desgastar a engrenagem, porque essa peça aqui, pessoal, é uma peça de precisão. Ela precisa estar bem certinha. Todas as suas peças precisam estar de forma bem ajustadas para que a peça funcione de forma correta. Isso aqui é um equipamento de precisão. Isso aqui não é feito em fundo de quintal, não. Então, é importante a gente estar atento a isso aí. Dá para fazer esse tipo de conserto? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o cliente autoriza você fazer isso. Mas aí também nós temos um problema aqui. É que muitas vezes o cliente autoriza você fazer esse tipo de serviço aqui. Em algum momento a peça vai dar um problema novamente. Ele leva para uma outra assistência técnica ou para um outro técnico. E aí chega lá, o técnico vai verificar que a cabeça está com a trava quebrada, as travas. E aí ele vai dizer: quem foi que consertou sua peça? Ah, foi o técnico tal. O cara colocou aqui a cabeça aqui quebrada, tal. Sempre tem esse tipo de comentário. Só que o cliente não fala isso para o técnico. Ele não disse que ele autorizou a você fazer esse tipo de serviço aqui no contra-ângulo dele. Isso também é outra dica, viu, pessoal? Ele não vai dizer que ele mandou você fazer esse conserto aqui, que ele autorizou, não. Ele simplesmente quer resolver o problema dele. E para resolver o problema dele, ele manda você fazer aqui que dê certo, que fique funcionando. Se estiver funcionando, beleza. Mas aí se a peça dele der um problema novamente, o cliente pode mandar de volta para você, ou pode mandar para uma outra empresa, uma assistência técnica, ou até um outro técnico. E aí chegando lá, o técnico vai verificar isso, né? O ideal seria que se troque a cabeça. Colocar realmente a cabeça com as travinhas, para não ter esse tipo de problema. O cliente pode autorizar você a fazer isso? Pode. Só que isso é de forma verbal, né? Não é de forma escrita. Caso essa peça vá para algum outro local, vai valer o quê? O que ele disser lá, não a sua. Aquilo que você falou. Então isso é mais uma dica também, viu, pessoal? É bem importante você ficar esperto com esse tipo de serviço. São várias coisas, gente, que acontecem em manutenção de consultórios odontológicos, como também de outros equipamentos. São várias manhas que a gente precisa aprender, porque várias coisas vão acontecendo durante esse percurso. Você conserta um aparelho, acontece uma coisa, e vai acontecendo outra coisa ali, e você vai pegando essas manhas. É importante você pegar essas manhas. Para ser um bom técnico, é preciso que você tenha um conhecimento técnico para consertar as coisas que você está destinado a fazer. Mas ao mesmo tempo você precisa de alguns macetes, de algumas manhas. São as chamadas manhas no meio técnico. Você precisa ter para lidar com determinadas situações. Só consertar equipamentos é o suficiente? Eu diria para vocês que não.
Precisa de mais do que isso para você fazer serviço de manutenção, seja qual for o equipamento. Só você saber consertar, isso não é o suficiente. Precisa mais. Você precisa saber conversar com o cliente, você precisa entender o cliente, você precisa entender como vai resolver determinadas situações que sempre acontecem e vão acontecer. Então, fica aí a dica do mestre e dos mestres, para que vocês possam pegar essas dicas, principalmente os novatos que estão começando. Estão precisando encontrar a linha que vão seguir. Eu estou sempre dando dicas aqui. Estudem, se atualizem. Tem outra coisa bem legal que eu vou falar aqui no canal, pessoal, que é o seguinte. Eu vejo muita gente aí, muitos técnicos aí que vão fazer serviço aí, às vezes deu um problema ali, não conseguiu resolver, pediu ajuda a um colega, o colega ajudou. Mas aí ele não se preocupa em entender o que foi aquele problema. Isso é outra dica, pessoal. É importante vocês entenderem. Eu fui consertar determinado equipamento e lá deu determinado defeito. Eu não consegui muitas vezes resolver e um colega me ajudou. Mas o ideal é que vocês procurem se informar o que foi aquele defeito, por que aconteceu aquele defeito. E a partir daí vocês vão adquirir conhecimento. Vocês vão ganhar experiências. É isso aí, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje, nesse vídeo. Um grande abraço a todos. Estudem, continuem praticando. Sucesso para vocês, pessoal. Valeu, gente!